Este é um vídeo de entretenimento, baseada na livre criação artística e sem compromisso com a realidade. Link Vanguarda. Oferecimento. Montanhas Shopping. A gente se perde aqui. Direto da Central Vanguarda de Notícias. No ar. Link Vanguarda. Olá, muito boa tarde para você. Agora 12:02. Seja muito bem-vindo ao Link Vanguarda. Boa tarde, vamos aos destaques de hoje. Bragança Paulista confirma mais um caso de coronavírus. Agora são 8 casos confirmados e uma morte. Na cidade de Desaparecida o número de casos confirmados aumentou, mas a população tá pouco se lixando. São José dos Campos também teve os casos da doença aumentados, e a prefeitura estuda adotar o chamado lockdown. Em Atibacim, mesmo com intervenção, o transporte municipal está comprometido, e a empresa responsável se recusa a fazer a manutenção, alegando que a responsabilidade é do poder público, já que fez a intervenção no serviço. Demorou, mas aconteceu. Selva do Jordão registrou a primeira mínima negativa do ano, menos 0,4 graus. E em tempos de coronavírus, uma polêmica em Crocodiloí. A prefeitura mandou confiscar as chaves de todas as residências. Mas tem idoso que arrancou a porta para jogar xadrez na praça. Link Vanguarda está começando. E a gente começa, claro, falando sobre os casos de coronavírus. São José dos Campos, como sempre, lidera o ranking das cidades. A gente vai mostrar aqui no nosso telão. São José com 15 casos confirmados e uma pessoa morreu. Bragança Paulista tem 8 casos e uma morte. Em São Sebastião agora são 2 casos e nenhuma morte. Atibacim continua com um caso e Simbaté com um caso também. No apanhado geral da nossa área de cobertura, temos 62 casos confirmados e 6 mortes. Quase nenhuma cidade da nossa região de abrangência divulgou outros dados sobre casos suspeitos. Apenas a cidade de Desaparecida contabilizou até agora 35 casos suspeitos, e os casos confirmados aumentou, de 4 para 8 Agda. Exatamente, Rogério, e mesmo com os casos aumentando em Desaparecida, a população parece que não tá nem aí. Não é porque a cidade é santa e o que aparece de ruim vai desaparecer aqui, que o pessoal vai sair. A cidade de Desaparecida registra até agora o pior índice de isolamento social no estado de Quedas Verdes, 26%. É um índice isolado, visto que nos outros dias o índice, mesmo baixo, estava entre 49% e 55%. O motivo dessa baixa é a flexibilização do funcionamento do comércio, um benefício dado depois da cidade registrar por 10 dias seguidos índices superiores a 50%. Mas por conta dessa queda acentuada, vai fechar metade de tudo. E o governo municipal irá aguardar as instruções do governo do estado para evitar que os casos de coronavírus aumentem. Marcela Capella, para o Link Vanguarda. Em São José dos Campos os casos também aumentaram, e a cidade estuda adotar o chamado lockdown, que daí todo mundo vai ficar em casa de vez. Sobre isso a gente fala ao vivo com o repórter Pedro Melado, porque existe essa possibilidade, né, Pedro? Boa tarde. Oi, Marcelo Agda, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que acompanham o Link Vanguarda, aqui em São José. Como foi dito há pouco sobre os casos confirmados, que está em 15 casos confirmados e uma morte, o governo municipal estuda a ideia de adotar o sistema lockdown, que é o endurecimento das regras, e força o cativeiro dos moradores, além de fechar absolutamente tudo, menos farmácias, supermercados e postos de combustíveis. O índice caiu muito depois que animais invadiram a cidade, inclusive vacas, bodes e elefantes. Ou para vocês terem uma ideia, mês passado, a cidade tinha uma média de isolamento de 62%, e esse índice caiu para 45%, o menor registrado até agora. Caso adotem o lockdown, os animais deverão ser presos em fazendas ou até no zoológico da cidade. O sistema só será adotado se o índice de isolamento não ficar acima de pelo menos 55%.
Marcelo e Agda. Obrigado, Pedro, pelas suas informações. Bom, ainda dentro do assunto Coroca-19, mas falando sobre outro assunto, que é o transporte público. A cidade de Atibaçim está com o serviço comprometido. Pois é, o serviço que é prestado pela empresa Sinsetur, nome Fantasias ou Atibaçim, está sob intervenção da prefeitura. No mês passado a empresa concordou em aumentar o número de ônibus para evitar que a cidade fique sem o transporte. E se absteu de todas as responsabilidades, deixando que a prefeitura assuma, mas agora por causa da pandemia de coronavírus, começou um jogo de empurra-empurra. Olha, por horas até antes do jornal começar nós tentamos contato com a Sinsetur e a prefeitura, mas ninguém atendeu. Daqui a pouco você vai ver a previsão do tempo e a primeira temperatura negativa em Selva do Jordão. E a polêmica de Crocodilo I, em deixar os moradores em cativeiro. O link Vanguarda volta já já. De volta com o link Vanguarda, para falar mais sobre o coronavírus, porque em Bragança Paulista foi confirmado agora há pouco a segunda morte da doença, mais cedo falávamos em uma morte, e a Secretaria de Saúde da cidade confirmou a segunda, é de um homem de 55 anos, morador da cidade. Ele estava internado no hospital de São José dos Campos, mas deu entrada em Bragança mesmo, e de lá foi transferido para cá. Portanto, Bragança Paulista agora tem 8 casos confirmados e 2 mortes. Mudando de assunto agora, e esse frio que chegou no estado. Selva do Jordão, a cidade mais fria do estado, registrou a primeira temperatura negativa do ano, menos 0,4 graus. E por que esse frio todo? Vamos chamar então o Bruno Peregrino. Tá muito frio aí em Selva. Boa tarde. Tá muito frio, Marcelo. Boa tarde pra você, pra Aida também. Boa tarde a todos. Agora tá mais agradável segundo os padrões de quem mora aqui, uns 14, 15 graus. Vamos chegar aos 17 logo mais à tarde. Mas esse frio todo segundo os meteorologistas, além da cidade ser mais alta e mais fria mesmo, uma frente fria com uma massa de ar polar poderosa, que derrubou as temperaturas, e aqui foi mais sentido. Só que isso já vai mudar, volta a ficar mais quentinho aqui e um pouco mais calor nas outras cidades. Vamos ver na nossa previsão do tempo. O tempo fica parcialmente encoberto na região. A temperatura nas cidades de Simbaté, Sinembé e Sindamonhangaba chegam a 24 graus. Máxima de 22 em Sem Atividade e Prisão da Selva. Máxima de 25 graus em Desaparecida e Cotinho. Máxima de 21 em São Luís do Pará e Tinguiçim e Cunho. Em Dilúvio Quedense e Jogo da Velha máxima é de 23 graus. E nas cidades de São José do Lamaçal e Macieira, a temperatura chega a 23 graus. E atenção para o pronunciamento do governador Surujão Doriana sobre novas medidas de combate ao coronavírus. E quero deixar meu apelo. Se puder, fique em casa. Não nos faça tomar essa última atitude, que estão chamando de lockdown. O lockdown é a última saída para fazer o cidadão ficar em casa. Custe o que custar. A gente trabalha com vidas. Diferente do manda-chuva que trabalha com valores. Ele tá liberando todas as atividades não essenciais, e considerando-as como essenciais. Ele pode mandar no país. Mas nos estados, somos nós que decidimos. E por unanimidade, em conversa com os demais governadores, decidimos manter tudo como está. Então é isso. A gente sabe o que é considerado essencial. A gente sabe. Vamos manter tudo como está. E repito. Se não atingirmos por 20 dias seguidos índices superiores a 55%, vamos adotar o lockdown.
Daí então o pronunciamento do governador Surjão Duriana sobre novas medidas de combate ao coronavírus, com um alerta, uma ameaça, de que o estado inteiro poderá aderir ao lockdown, se nada mudar no índice de isolamento. Agora olha só essa polêmica na cidade de Crocodiloí. O prefeito Isaías de Passati determinou a apreensão das chaves de todas as residências. Até aí nada demais, porque existe um banco de dados dos moradores que indicam quem mora onde, e se trabalha em serviço essencial. O problema é que idosos, mesmo desobedecendo à determinação dos órgãos de saúde, para que fiquem em casa, saíram do mesmo jeito, olha só. A Prefeitura de Crocodiloí informou que vai intensificar a fiscalização e fazer valer o isolamento, nem que seja acorrentando os velhos no sofá da sala, assistindo 500 horas de Faustinho. Bizarro, mas dá dó, só que não tem alternativa. Se tem que ficar em casa, é pra ficar em casa. Eu até conversei outro dia que mudou até as frases: trabalhar para sobreviver, morrer sem trabalhar. Agora é trabalhar para morrer, para quem não liga pra doença, e sobreviver sem trabalhar. Isso no ambiente de trabalho. Ainda vale trabalhar para sobreviver, mas em casa. Existem outras alternativas. Se for necessário mudar até o ramo por estar sem o emprego ideal, que o faça. Link Vanguarda fica por aqui, uma boa tarde pra você. Fique em casa, até amanhã. Link Vanguarda. Oferecimento. Montanhas Shopping. A gente se perde aqui.